Bem-vindos ao Editorial Quantum Docs. Olá a todos. Hoje a gente vai mergulhar em duas narrativas bem diferentes, mas que tocam num ponto parecido. O fenômeno alienígena e como ele mexe com a gente. Exato. De um lado, temos aí os relatos e as pesquisas do David M. Jacobs, né, sobre abduções secretas, uma possível agenda oculta, isso baseado no material do portal TOT 3126. E do outro, a gente revisita aquela famosa transmissão de rádio do Orson Welles, A Guerra dos Mundos. Aquela que, dizem, causou um pânico geral. Tem um artigo da BBC News Brasil que analisa isso. Pois é. E a nossa ideia aqui é explorar como essas histórias, sabe, uma que se diz real, secreta, e outra que é ficção pura, mas virou um marco, como elas moldam o que a gente pensa sobre contato ET, sobre medo, e até sobre a informação que chega pra gente. Tipo, como separar as coisas. Boa. Vamos começar então por essa linha mais, digamos, investigativa, né? Que fala de contato direto, secreto e talvez não muito amigável. O David M. Jacobs, um historiador que acabou dedicando décadas a estudar OVNIs e mais especificamente abduções. Sim, a trajetória dele é curiosa. Jacobs começou como um historiador bem tradicional, focado em história americana do século XX, doutorado e tudo. A tese dele, inclusive, foi sobre a controvérsia OVNI nos Estados Unidos. Sério? Sim. Mas no início ele era bem cético com essas histórias de abdução. O foco dele era mais no concreto, sabe? Fotos, radar, testemunho de piloto. Evidências mais físicas, né? Exato. OVNIs para ele eram objetos anômalos, talvez artificiais, e a questão era, são ETs ou outra coisa? Ele queria dados verificáveis. Entendi. Mas aí, a abdução é outra conversa, né? Muito relato pessoal, memória. Como é que um historiador cético vai parar nisso? Ele mesmo disse que achava essa ideia de conquista alienígena meio Coisa de gente não muito séria, né? O ponto de virada parece ter sido o trabalho de outro cara, o Bud Hopkins. Principalmente um livro dele de 81, Missing Time. Ah, o Hopkins. Isso. Ele começou a organizar os relatos de abduzidos achando padrões. Tempo perdido, cicatrizes estranhas, memórias confusas. Isso deixou Jacobs intrigado. Mesmo com gente como J. Allen Hynek, outro pesquisador conhecido, falando para ele ter cuidado, que esse tema era muito esquisito. Ele foi investigar mesmo assim. Foi. Decidiu que precisava ver por conta própria. Aí, em 1986, ele foi aprender hipnose. Hipnose. Pra quê? Para fazer regressão hipnótica. Tentar acessar memórias que as pessoas não lembravam conscientemente. E o que ele diz que começou a aparecer nessas sessões foi uma consistência, assim, impressionante, quase perturbadora. Consistência como? Que tipo de padrão ele achou? Olha, foram centenas de regressões com gente diferente. E ele diz que surgiam narrativas muito parecidas, muito detalhadas. Tipo o quê? Elementos comuns, sabe? Seres pequenos, cabeçudos, olhos grandes e escuros. Os tais greys. Comunicação por telepatia, exames físicos bem invasivos com foco enorme em reprodução. Reprodução humana. Sim, coleta de óvulos, esperma, procedimentos ligados à gravidez e até interações forçadas com seres que ele chamava de híbridos, meio humanos, meio aliens. Nossa, isso lembra alguns casos antigos, não? Exato. Ele começou a olhar para casos como o do casal Hill, lá de 61. Barney e Betty Hill. Isso, onde a Beth descreveu procedimentos, mapa estelar, e depois soube-se que ela tinha falado em particular sobre coleta de esperma do Barney, ou o caso do brasileiro Antônio Vilas Boas, de 57, que disse ter sido forçado a ter relações com uma alienígena. Caramba! Embora o Jacobs tivesse lá suas dúvidas sobre outros casos famosos, tipo Pascagoula ou Travis Walton, talvez por não encaixarem também ou por críticas, o foco dele virou essa questão reprodutiva dos híbridos. Isso se tornou central. E além dessa parte física, que já é bem bizarra, ele falou de manipulação mental também, né? Você disse que ele achava isso ainda mais assustador. Exato. Ele descreveu técnicas que os abduzidos relatavam, tipo uma que ele chamou de olhar fixo. Olhar fixo. Um alien olhava bem de perto nos olhos da pessoa
e conseguia induzir emoções muito fortes, medo, amor artificial, raiva ou até excitação. E essa mesma técnica poderia, projetar imagens na mente da pessoa. Quase um filme. Que coisa. E não só isso. Falou também de cenários de encenação. Os abduzidos se viam fazendo tarefas complexas numa nave, operar equipamentos sem saber como nem porquê. Como se estivessem sendo testados ou treinados. É um cenário bem sombrio mesmo. E depois de anos juntando tudo isso, qual foi a conclusão geral dele? Chegou a um quadro maior? Chegou. E é uma conclusão, bem pesada. Depois de décadas, centenas de casos, e até considerando dados de pesquisas de opinião pública, como uma da Hopper Organization em 91. Uma pesquisa de opinião sobre abdução. De certa forma, batiam com experiências de abdução. E os resultados sugeriam que poderia ser algo em larga escala nos Estados Unidos. Bom, juntando tudo isso, o Jacobs concluiu que não eram casos isolados. Ele passou a acreditar num programa alienígena, amplo, secreto e coordenado. Um programa? Com que objetivo? Pela interpretação dele, baseado nas regressões, o foco era criar híbridos, um cruzamento entre espécies. Ele até menciona tipos diferentes de seres, greys, reptilianos, agindo sob comando de uma raça superior, os draconianos. Termos comuns nessa área, né? Sim, já ouvi falar. Mas o ponto-chave para ele é essa agenda toda não seria para o nosso bem. Ele começou a ver isso como uma ameaça futura. Um programa clandestino com objetivos que interessam aos aliens, não a nós. Nossa. Essa conclusão deixou ele muito apreensivo. É forte vindo de alguém que começou cético, um historiador. Ele mesmo disse que passou 30 anos estudando isso, sem imaginar que um dia ia sentir medo. Mas ele achou que tinha juntado peças suficientes para entender a intenção por trás e o quadro final o assustou. É, impactante mesmo. Agora, vamos mudar totalmente o foco, mas continuando com invasão alienígena. Só que dessa vez uma invasão que foi, ficção. Teatro de rádio. A famosa transmissão de A Guerra dos Mundos, do Orson Welles, lá em 1938. Ah, esse é um clássico. Um exemplo perfeito do poder da mídia, da psicologia das massas. Orson Welles, um garoto prodígio, 23 anos na época, ele e a companhia de teatro dele, a Mercury Theatre on the Air, decidiram adaptar o livro do H.G. Wells. Só que fizeram de um jeito muito, muito esperto e perigoso para a época. Como assim? O que eles fizeram de diferente? Em vez de uma narração normal, eles montaram a peça como se fosse uma transmissão de rádio ao vivo. Imagina, você tá ouvindo música no rádio e de repente interrompe para um boletim urgente. Aí outro, e outro cada vez mais alarmante, falando de marcianos invadindo Nova Jersey. Ah, entendi, o formato de notícia real. Exatamente, e o contexto ajudou muito. 1938, o rádio estava bombando como fonte de notícia, mais rápido que jornal para muita gente. E tinha aquela tensão no ar, né? Medo de guerra na Europa. As pessoas já estavam meio apreensivas. Pois é, e já estavam acostumadas com interrupção para notícia de verdade. A sacada do Wells foi usar tudo isso para dar um realismo chocante para a ficção dele. E aí veio o que todo mundo conta: o pânico. Gente fugindo, telefone congestionado, polícia. Dizem que a polícia foi até no estúdio da CBS. Essa é a versão que ficou famosa, Sun. Os relatos da época falam de caos em alguns lugares. O próprio Wells contam estava tão dentro do personagem no estúdio que só teria percebido a confusão quando viu os policiais lá na sala de controle. Mas essa história do pânico geral é 100% verdade ou tem um certo exagero aí? É aí que entra a análise mais recente, como a do artigo da BBC, que cita historiadores como o W. Joseph Campbell. A pesquisa hoje sugere que a escala desse pânico foi provavelmente bem exagerada. Ah, é? Sim, parece que algumas pessoas realmente se assustaram, reagiram mal, mas a idade de uma histeria nacional talvez tenha sido inflada. E aí entra um fator interessante, a briga entre as mídias da época. Jornal contra rádio.
Exato. Os jornais viam o rádio como concorrente forte, né? Pela atenção do público, pela grana da publicidade. Tinha um interesse ali em pintar o rádio como irresponsável, perigoso. Faz sentido. Falar que a transmissão do Ellis causou pânico nacional servia direitinho para isso. As manchetes no dia seguinte foram super sensacionalistas, ajudando a fixar essa imagem, talvez até aumentando o impacto real que teve. Entendi. E o Wells, ele curtiu essa fama toda, né? Ah, com certeza. Ele até pediu desculpas publicamente no dia seguinte, mas foi meio ambíguo. A verdade é que o episódio jogou o nome dele lá pra cima. Abriu portas, né? Totalmente. Levou ele direto pra Hollywood, onde ele fez Cidadão Kane logo depois. Tem até aquela história engraçada que ele mesmo contava. Qual? Anos depois, na Segunda Guerra, ele estava fazendo um programa patriótico no rádio. Aí interromperam para anunciar o ataque a Pearl Harbor. E dizem que muita gente não acreditou na hora. Achou que era mais uma peça do Elvis. Não acredito. Verdade ou não, mostra a marca que a transmissão de 38 deixou, né? Com certeza. Mas independente do tamanho real do pânico, o impacto cultural foi gigante. Sem dúvida. Virou um estudo de caso sobre mídia. Mostrou o poder incrível do rádio para criar uma sensação de realidade na cabeça das pessoas. O formato certo, tipo documentário, efeitos sonoros, atuação natural no contexto certo de ansiedade e confiança na fonte, pode fazer a ficção parecer fato. Borrou totalmente a linha entre entretenimento e notícia. E teve alguma consequência legal? Investigação. Teve. A FCC, que é tipo o Anatel deles, investigou. Concluíram que não tinha lei específica quebrada, mas rolou um acordo com as rádios para ter mais cuidado com programas que pudessem ser confundidos com notícia. Então tá. Colocando as duas histórias lado a lado agora. De um lado, a pesquisa do Jacobs, indicando uma suposta realidade alienígena secreta com uma agenda de longo prazo, talvez preparando algo, um contato nas sombras, manipulador. Isso. E do outro, a história do Ellis. Uma invasão 100% inventada, mas apresentada de um jeito tão real que simulou um evento público catastrófico e gerou uma reação, seja ela real ou amplificada, baseada no medo e na confiança na mídia da época, o rádio. Ambas mexem com medos profundos nossos, né? Medo do desconhecido, da nossa vulnerabilidade, da ideia de não estarmos sozinhos e do outro não ser legal. Exatamente. Tocam nesses medos básicos, mas de ângulos diferentes. O Jacobs sugere uma ameaça que seria real, mas secreta, lenta, focada em manipulação biológica e mental. Já o Wells explorou o medo de uma ameaça aberta, imediata, espetacular. E, talvez, sem querer, mostrou como é fácil manipular percepção pública. Seja de propósito, como ele fez, para o entretenimento, ou por fatores externos, como a possível ajuda dos jornais. Uma coisa que me chama a atenção é como as duas histórias mostram como é difícil saber o que é real. No caso do Jacobs, são alegações extraordinárias baseadas em relatos de hipnose que muita gente questiona e com pouca prova física tradicional. É uma realidade alegada, mas difícil de verificar publicamente. Correto. E no caso do Wells, a gente vê como uma história inventada, mas bem contada por um meio confiável na época, foi aceita como verdade por uma parte do público, mesmo que por pouco tempo. Mostra como o contexto, a forma e a fonte influenciam o que a gente aceita como informação. E o contraste principal parece ser entre o segredo e o espetáculo, né? O Jacobs descreve uma interação alienígena, hibridização, controle mental, tudo por baixo dos panos, que seria totalmente diferente do que a gente vê em filme. Ele mesmo fala que os clichês de Hollywood, tipo Independence Day ou Contatos Imediatos, estariam bem longe da realidade que ele acredita ter achado. Exato. Enquanto Wells, ironicamente, usou a ficção para criar justamente um desses eventos públicos e dramáticos, a invasão aberta, explorando os medos que esses clichês representam. E gerou uma reação, ou a percepção de uma reação, pública e imediata. Uma suposta realidade secreta e sutil contra uma ficção pública e bombástica. É fascinante essa comparação. Fica aqui uma reflexão final para o pessoal que nos ouve. Pensando nessas duas narrativas,
A pesquisa sobre abduções secretas com uma agenda alienígena de longo prazo e a transmissão de rádio que simulou uma invasão e causou alarme como a nossa própria percepção do que é possível ou real é moldada o tempo todo, tanto por experiências que alguns dizem ser reais, mas que a gente não consegue verificar, quanto por narrativas muito fortes criadas e espalhadas pela mídia. No fim das contas, o que assusta mais? O desconhecido que pode ser real e agir escondido? Ou o desconhecido fabricado que pode tomar conta de tudo no instante? Ótima pergunta para a gente ficar pensando. Agradecemos a todos pela audiência e pela conexão aqui com a gente nessa análise. Continuem acompanhando nosso trabalho nas redes sociais, é só procurar por @quantumdocs @quantumdocs e também visitem nosso site em go.quantumdocs.space. Até a próxima análise aqui no Editorial Quantum Docs.